produzido nessas áreas apresentavam diferenças. Foi aí, por exemplo, que se constituiu uma coisa no Brasil, que foi o primeiro terroir com classificação de origem no Cerrado Mineiro, próximo ao Triângulo Mineiro, notoriamente no município de Patrocínio, onde nós temos ali uma área de 55 municípios delimitados, onde somente nessa área de Cerrado, desses 55 municípios delimitados, é produzido o café sob a chancela Café do Cerrado. Então, é uma coisa que me parece interessante, porque esses produtores, com a ajuda da EPAMIG, do governo de Minas Gerais, financiamento do governo federal, eles criaram um terroir do café, onde eles exportam o café agora com a chancela Café do Cerrado, e não mais Café do Brasil. Esse Café do Cerrado é basicamente o café ilha que nós tomamos nessas cafeterias. Então, a partir dessa iniciativa do Café do Cerrado, outras áreas do Brasil também passaram a tomar essa iniciativa. E o que me chamou a atenção foi o Estado do Rio de Janeiro participar desse processo da produção do café gourmet. Então, reduzindo, o que é café gourmet? É um café que passa por um processo de classificação e atinge determinados parâmetros estabelecidos pela Associação Brasileira de Produtores de Cafés Especiais. Parou. Que o diferencia do chamado restante do café, que é vendido internamente e externamente. Só por curiosidade, de maneira bem rápida, tá? O café gourmet ele é um café basicamente oriundo do café arábica, e que é um café que ganha um sobrepreço no mercado porque ele atinge um nível de excelência que outros cafés mais baratos não atingem. Isso é curioso porque vem havendo, nos últimos anos, em nível internacional, e acho que vocês podem observar isso no cotidiano de todos nós mesmos, uma mudança no hábito de tomar café. E isso vem provocando mudanças territoriais no Brasil, na gestão dos territórios que estão envolvidos na produção do café. Que mudanças são essas? Há uma iniciativa de se buscar mudanças de hábitos do brasileiro em tomar café. Os produtores de café, as associações produtoras de café, alegam que o brasileiro não sabe tomar café. Nós não damos o devido valor ao café, como, por exemplo, já damos, por exemplo, ao vinho. Então, a ideia é modificar essa maneira do brasileiro tomar café. Café especial se toma de que forma? Expresso. Então, o café, quando ele passa pelo processo de classificação para se chegar a gourmet, ele ganha uma classificação básica, de maneira resumida. Ou ele é classificado como mole, estritamente mole, duro ou riado. Essa expressão café riado ela é originária do estado do Rio de Janeiro, que ganhou o título de produtor do pior café do Brasil. Então, quando se ouve falar em café riado, é Rio de Janeiro mesmo. Quando nós já fomos no Rio de Janeiro o maior produtor de café do Brasil, nós produzíamos o que há de pior. E lamento informar que esse café riado é o que todos nós bebemos aqui. Não vou falar marcas, porque daqui a pouco estou respondendo o processo. Mas fica subentendido. O que me chamou a atenção, o que nos chamou a atenção e nos levou a pesquisar o município de Varriçai foi exatamente o fato do estado do Rio de Janeiro, outrora, ter a fama de produzir o pior café do Brasil, hoje aparecer como um produtor de café gourmet. E, sobretudo, vencer esses concursos empreendidos por empresas internacionais, o que parecia impossível, porque isso antes era privilégio do Estado de Minas Gerais, do sul de Minas, tradicional região produtora de café, município de Guaxupé, que tem a maior cooperativa de café do mundo, que é a Coxupé e a Cotrel de Três Pontas, e o Cerrado Mineiro, que tem a Expocacer, daqui da região do terroir, dos municípios que eu me referi agora há pouco. Então, basicamente, qual é o foco da nossa pesquisa? A hipótese é que a produção de café gourmet no município de Varriçai ela é sustentável em muitas dimensões. Essas dimensões a que eu me refiro, eu estou me reportando ao Roberto Guimarães, quando ele diz que não se fala de sustentabilidade somente do ponto de vista ambiental. Para que nós tenhamos sustentabilidade ambiental, nós temos que ter também sustentabilidade cultural, sustentabilidade política, sustentabilidade econômica, sustentabilidade social. Então, por que eu afirmo, inicialmente, o objetivo da pesquisa é provar que essa hipótese ela é, de fato, concreta, se há sustentabilidade, porque pequenos produtores fluminenses da região venceram um concurso de qualidade de café que antes era uma coisa, que era uma coisa regionalizada, que era uma coisa somente do estado de Minas Gerais, que tem uma tradição em produção de café muito grande. E outra coisa que esses produtores também vêm conseguindo foi o início da reversão do estigma que se abatia sobre o estado do Rio de Janeiro como um produtor de café de baixa qualidade,
Quem teve a oportunidade de visitar, durante o período das Olimpíadas e das Paralimpíadas, naquela Casa Rio, Casa Brasil, perdão, que ficava na região portuária, havia um estande da BS, tá, sigla em inglês, né, a BSCA, que, traduzindo livremente, é a Associação Brasileira de Produtores de Cafés Especiais. Foi uma forma que eles encontraram de aproximar os consumidores dos cafés de qualidade, dos cafés especiais. Por quê? Porque é caro, não é uma coisa barata. E o que me chamou a atenção, que eu achei surpreendente, foi produtores do Noroeste Fluminense participarem dessa casa de cafés especiais, onde nós tínhamos ali vários produtores do Cerrado Mineiro e de Minas Gerais, e ter uma aceitação enorme. No momento, nós só temos um café oriundo dessa região vendido internamente, que se chama café iranita, que nós já encontramos aqui no Mercado Zona Sul, por exemplo. Então, esses produtores, outrora alijados, outrora estigmatizados, agora participam, sim, de eventos de cafés especiais, e onde você tem um fluxo muito grande de turistas que se aproximam dessa marca e desse produto. Então, o objetivo da pesquisa é basicamente esse: mapear as políticas públicas que levaram os produtores locais a obter êxito na produção do café, sim, porque eles não chegaram a isso sozinhos. O que nós tentaremos mapear é quais políticas públicas, em quais instâncias públicas, né, se organizaram para que esses produtores se organizassem e lograssem êxito em produzir um café especial. Analisar as arquiteturas políticas que estruturam o sistema produtivo, no que tange à identificação de atores e agentes, assim como instâncias políticas envolvidas, de modo que eu tenha uma arquitetura produtiva sustentável e que, sobretudo, haja uma sustentabilidade estrutural, que não se desmanche, por exemplo, com uma mudança de governo, coisa que, infelizmente, é muito comum na política brasileira, na administração pública brasileira. Quando você tem uma troca de governo, o que antes havia sido construído simplesmente é descontinuado, simplesmente é desmanchado. E identificar o nível de sustentabilidade, aí, quando se fala em múltiplas dimensões, nós estamos aqui nos atendo a 4 apenas, por enquanto. A sustentabilidade no nível econômico, político, social e ambiental. O que seria essa dimensão econômica? Quais atores e agentes estão envolvidos nessa cadeia produtiva? A sustentabilidade, do ponto de vista econômico, inicialmente, como marco teórico, não é vista somente como um mecanismo de acumulação, mas como uma economia com responsabilidade social. De que forma? Essa venda do café gourmet, numa análise preliminar, ela está gerando lucros, sim, para os produtores de café. Eu tive a oportunidade de ir a São José do Barreiro agora fazer um trabalho de campo com o professor Rogério Ribeiro, e eu via muito dos produtores daquela região o seguinte: café não dá dinheiro. Né? Essa máxima já caiu em Varriçai. Café dá dinheiro, sim, desde que você produza o café certo para atender ao mercado certo. É o ponto de vista deles. Então, como analisar essa sustentabilidade econômica? Se, de fato, esse lucro está trazendo algum tipo de benefício para os trabalhadores, se isso significa melhores salários para eles, se isso significa respeito às leis trabalhistas, se isso significa dinamização à economia local de Varriçai, e não simplesmente ficar restrito ao lucro dos produtores como um mero modelo de acumulação. A dimensão política ela seria analisada de que forma, inicialmente? Seria eu poder aferir a coesão regional entre os atores envolvidos na cadeia produtiva. Que coesão é essa? De que forma essas instâncias políticas dialogam? De que forma essas instâncias políticas se estruturam de modo que haja uma coesão que leve ao nível de solidariedade e civismo entre os agentes e atores envolvidos nessa cadeia produtiva, de modo que ela seja sustentável do ponto de vista estrutural. E que, de que forma essa sustentabilidade política leve às boas práticas de governança na região. A dimensão social, que seria o estímulo a políticas que tirem a região do grau de estagnação e pobreza. Para quem não conhece, o Noroeste Fluminense é a região que apresenta os piores indicadores sociais do estado do Rio de Janeiro. E uma coisa que me parece muito pertinente é que já houve tentativas de mudar-se o padrão produtivo daquela região, como, por exemplo, o projeto Frutificado do ex-governador Antony Garotinho, que, infelizmente, não deu certo. E isso gerou, por exemplo, não uma preocupação,
gerou um certo temor por parte dos produtores em relação a políticas públicas inovadoras. Gerou um certo distanciamento por eles não acreditarem nos governantes, porque o projeto Frutificar, para muitos deles, trouxe sérios prejuízos. Então, essa questão da dimensão social e da dimensão política seria você resgatar o papel do Estado naquela região e fazer os produtores acreditar que existem alternativas políticas e econômicas para se tirar aquela região do atraso. E se isso vem se refletindo, por exemplo, na qualificação de mão de obra, no aumento da empregabilidade. E, por fim, a dimensão ambiental, que é uma coisa muito ampla e que aqui, claro, está muito restrita e vai ser ampliada, que seria essa região, ou aferir nesta região, se há busca por reconhecimento de boas práticas ambientais, como, por exemplo, a certificação, a busca de um ISO, por exemplo, e, claro, avaliar se o manejo está sendo adequado dos recursos existentes. Cabe aqui a gente lembrar que o café, a outrora passagem do café naquela região, produziu um arrasamento muito grande dos solos, que, consequentemente, deixou os solos esgotados, e as práticas econômicas posteriores ao café foi uma pecuária com pasto de baixa qualidade, uma pecuária leiteira também de baixa qualidade e baixa produtividade. Então, inicialmente, é isso. Espero, numa próxima oportunidade, trazer resultados mais concretos dessa pesquisa. Obrigado. Obrigada. Vamos passar ao debate. Bom dia. Me sinto muita vontade, né, de dialogar com vocês, porque fizemos 2 disciplinas, né, juntos, dá uma continuidade. Depois a gente continua com um café também ali fora, né, continuar o papo. A primeira pergunta, né, eu tinha uma para cada um, mas vou, né, fazer só para a Sabrina e para a Joana. A primeira, para a Sabrina, você está trabalhando com sujeitos que se apropriam do espaço e buscam uma outra racionalidade de superação da alienação. Isso chama atenção porque, para a questão do outro, né, e para a questão da alteridade, que foram levantadas pela Sandra, pelo professor José Buzacchiello, 2 dias atrás. A palavra outro tem uma etimologia bastante interessante, vem do latim alter ou alien, de onde alteridade ou alienação, alienígena. E aí eu chamo a atenção para isso, porque nesse processo de apropriação do espaço, você tem a reconfiguração das relações eu e outro, tanto entre os alunos, mas também com o poder público, com as representações criadas em torno deles, com a própria sociedade. E a palavra que você utiliza, né, a luta pelo controle, não seria uma contradição com o sentido de apropriação desses grupos? Porque, aparentemente, não li teu trabalho ainda, sabe? Então é uma inquietação bem aberta. A palavra controle não chama a atenção mais para o outro como um outro alienígena, alienado, e não para o sentido de apropriação que você trabalha nos autores que você menciona, que é um sentido da alteridade, do reconhecimento do outro? Esse é o primeiro questionamento. Para a Joana, também agradecer as contribuições. Eu acho que o teu trabalho é muito mais amplo do que uma palavrinha que você falou no início, que não acho que revela o sentido. Você falou que é um estudo de caso. Eu não acho que é um estudo... não tenho certeza que não é um estudo de caso, é uma exemplificação de um processo mais amplo, mas na fala que eu vou passando isso. Um questionamento também bastante amplo. Será que essas representações em torno do rural que você foi apontando, até que ponto elas revelam para você, no teu trabalho, ou você acha que vão revelar, as fragmentações do espaço? Porque eu vejo que a temática da fragmentação do espaço é muito trabalhada para o urbano, mas, né, para o rural, né, muitas vezes a gente não tem expressado isso, né, mas elas já acontecem há muito tempo. Essa fala não é minha, porque eu fui aluno do João, ele que fala. Isso eu estou chamando a atenção para esse ponto que eu acho bastante importante. Obrigado. Muito obrigado. Gostei muito, enfim, já disse ontem, vou voltar a dizer, gosto muito destes momentos de começar amanhã e gostei muito das vossas apresentações, sendo, claro, muito diversas. Algumas notas, eu ia talvez centrar-me mais em algumas questões para a Vânia e para o Marcelo e depois falar com a Sabrina. Sabrina, ok. Vânia,
Eu, digamos, percebi bem as mudanças, acho que percebi bem, as mudanças que estão a acontecer em Guaratiba, e há aqui uma certa, parece-me, estupefação pela rapidez das mudanças, né? E pela forma como elas acontecem, e como este modo como acontece pode perturbar, diria, a vida de todos, não é? O fazer cidade, vou dizer assim. O que me parece é quando chama a atenção para as políticas urbanas, se não seria, porventura, mais interessante trabalhar a questão da lei, que o Horácio Capela aqui trouxe. E quando digo lei, não me refiro apenas às leis, mas, por exemplo, aos regulamentos de todos os instrumentos de planejamento. Ou seja, o que é que se pretendeu para lá do ponto de vista político e que tipo de leis, que tipo de regulamentos é que permitem ou não permitem aquilo que está a acontecer, que me parece ser uma ocupação por parte de pessoas com menos renda e uma outra forma de ocupação por pessoas com mais renda. Não é? Portanto, eu gostaria deixo aqui o desafio, que é ver porque é que o planejamento funciona mal para que isto aconteça. Não é? E como é que poderia funcionar melhor já agora? Acho que era um desafio interessante verificar isso. Ao Marcelo, só uma nota, que é, pareceu-me muito interessante o tema, pareceu-me muito interessante o desafio, e fico, de facto, à espera dos resultados. Também penso que seria interessante, porventura, nesta lógica da governança e da transformação